O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Ok, vamos voltar ao manual. Vamos ver qual a diferença entre a mente e o cérebro e a mente. Antes de entrarmos nisso, quero ler essa nota aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. A Escritura nos diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Agora, eu ouvi isso sendo ensinado de muitas maneiras, mas vamos desmembrá-lo pelo que realmente diz. Deus não tem, diga, não tem. Isso significa que Ele não fez, certo? Ok, Deus não nos deu espírito de medo. Agora, a palavra medo não é a palavra normal medo de pobos, ou o que chamaríamos de fobia, ou algo assim. É uma palavra grega que na verdade significa timidez. Então não é como um medo, mas é como ser tímido. Você entende? Deus não nos deu um espírito de timidez, mas Ele nos deu um espírito em justa posição. O espírito de quê? De poder, amor e mente sã. Ok? Agora vamos ver isso. Então Ele não nos deu um espírito de timidez, mas em vez disso, de amor, de poder e de mente sã. Ok? A palavra poder aqui, é claro, é uma palavra comum, é a palavra número 1411, Strongs, Dunamis. É a mesma palavra que aparece em Atos capítulo 1, verso 8, que diz: mas receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, quando diz que Deus não nos deu o espírito de medo, nem de timidez, mas de poder, quando obtemos esse espírito de poder, quando recebemos o Espírito. Amém? Ou quando o Espírito de Deus vem habitar em nós. Então a chave aqui é isso. Paulo aqui está olhando para trás, ele está falando com Timóteo, ele está dizendo a Timóteo: olhe, o que você tem, o que ele não está. Veja, o que ele não está dizendo é que vem sobre você às vezes. Ele disse que você tem que lembrar. Deus não lhe deu espírito de timidez, Ele deu espírito de habilidade milagrosa. A palavra dunamis, na verdade, significa habilidade milagrosa, ok? Não é apenas habilidade, é habilidade milagrosa, é a habilidade de Deus, porque é o Espírito Santo, certo? Então, temos que sempre lembrar que não é sobre algo que Deus está fazendo agora para nos dar. Porque o que isso significa é: se você pensa que vai para um quarto de hospital e ministrar a alguém, e quando você entrar lá, então Deus vai cair sobre você para que você possa ajudá-los, isso significa que se você encontrar alguém no corredor, no caminho, Ele não está com você para ajudá-lo. Você vê a mentalidade aqui? Temos que superar isso e ser como Jesus e perceber que Ele sempre está conosco. Sempre. Então, nunca há um momento em que Ele não esteja conosco. Nunca há um momento em que não possamos fazer o que devemos fazer. Amém? Certo? Então, Ele não está nos dando um espírito de timidez, mas de habilidade milagrosa, ok? E ágape, agora ágape é, como sabemos, o tipo de amor de Deus. É isso que ouvimos, é o amor de Deus, é um amor que Deus tem, é o seu próprio amor. Mas também temos que perceber que existem características do amor ágape, e que você encontra em 1 Coríntios 13. Mas uma das coisas sobre o ágape é que é um amor que dá sem a ideia de receber de volta, ok? Então, sabendo que, de fato, você tem que... Essa definição vai muito além de apenas a definição de dar e não esperar de volta. Significa que você dá e você está doando, e não é apenas dinheiro ou qualquer outra coisa. É assim que as pessoas pensam muitas vezes, mas é se entregar, sem pensar na reação que a pessoa vai ter. Então, se você ama, você vai testemunhar, sem medo. Mas eles não querem ouvir: eu vou ser rejeitado. Você não pensa no que vai voltar para você, você só pensa no que é certo. Entende? Isso é uma definição de ágape. Se você vai andar em amor, você vai andar em amor, dando o que quer que seja necessário: cura, libertação, salvação, dinheiro, roupa, alimento, o que quer que seja. O amor ágape dá. Seja qual for a necessidade, o amor ágape atende à necessidade.
a beleza disso é o Espírito de Deus vivendo em você pode suprir todas as necessidades, ok? É por isso que dizemos, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece, certo? Então, se podemos fazer todas as coisas, então nunca há uma necessidade que não possamos atender por causa do poder de Deus através de Cristo que me fortalece. Como Ele fortalece? No Espírito, pelo Espírito. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Então, a ideia é que qualquer que seja a situação em que você se encontre, você sabe que pode enfrentar essa situação não por sua causa, mas por causa de quem habita em você. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Agora, você vê como tudo isso, as Escrituras se encaixam para dizer a única coisa que é que Deus não nos deu espírito de timidez. Isso significa que somos ousados, porque os justos são tão ousados como o leão. Então não somos tímidos, somos ousados. Você pode dizer, eu não me sinto ousado, mas você precisa agir com ousadia, e a ousadia se manifestará como qualquer outra coisa, certo? Então, há muito mais em que podemos entrar, talvez faremos isso mais tarde, mas Ele nos deu espírito de poder, dunamis, habilidade milagrosa, amor, ágape, sem pensar em receber de volta, e uma mente sã. Agora, a palavra mente sã é uma palavra grega, é o número 4995 na concordância Strong's, é a palavra grega sopronismos, e literalmente significa isso. Agora, incluiria a ideia de clareza de pensamento, incluiria estabilidade mental, mas a definição real, e quando eu disser o que essa palavra realmente significa, você verá a ideia de estabilidade mental e clareza, e todas essas coisas. O significado da palavra é sopronismos, na verdade significa disciplina. E literalmente, agora entenda isso, disciplina mais autocontrole. Então Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de habilidade milagrosa, podemos fazer, ok? O espírito de capacidade, o espírito de amor, que dá sem pensar no que vai receber em troca, e o espírito de disciplina e autocontrole. Então você tem esse espírito. Esse espírito é o Espírito Santo, ok? Não é um monte de espíritos diferentes, porque Ele dá a nós o Espírito Santo. E a gramática dessa frase mostra que existe um espírito de timidez, e depois existe o espírito de poder, amor e mente sã. Ok? Todos os três juntos, entende? Então há um espírito de timidez e há um espírito de poder, amor e mente sã. Então, poder, amor e mente sã é a distinção, ou as características do espírito que você tem. Você não tem apenas um espírito de poder, ou apenas um espírito de amor, ou apenas um espírito de mente sã. Você tem um espírito que tem poder, amor e mente sã. Entende? Então, essas coisas se juntam quando o Espírito Santo entra em você. Você tem isso em seu espírito, é onde essas coisas estão, ok? É apenas uma maneira abstrata de ver isso. Vamos ver dessa maneira. Digamos que o Espírito de Deus, Deus recria o seu espírito, Ele cria um novo espírito em você, para que Ele possa viver em você, para que Deus possa viver em você, porque o Espírito vive em você. Agora, quando o Espírito se move, Ele traz todas as suas coisas com Ele. Eu já disse isso sobre Jesus, ok? Ele traz todas as suas coisas com Ele. Então, vamos por um segundo. Eu sei que é bem abstrato, mas eu nunca disse isso antes também. Então, essa é a ilustração que o Espírito Santo está usando, ok? É como quando Ele se muda para dentro de nós, Ele vai reformar a casa que Ele mora. E uma das maneiras que Ele a renova é pendurando na parede fotos. Essas fotos são poder, amor e mente sã. Ele as pendura quando Ele entra. Faz parte do seu espírito porque Ele está lá, vivendo em você. O espírito dele está vivendo em você. Entende? Então, o seu espírito é a casa dele. Então, se o seu espírito é a casa dele, se ele for decorar sua casa, ele vai decorá-la com características dele. E essas características são poder, amor e mente sã. Amém? Agora, a razão pela qual estou dizendo é porque, obviamente, isso conecta direto com renovar a mente. Porque, número 1, Ele te deu o espírito de disciplina, autocontrole, que serve de base para as ações. Foco, concentração, solidez na mente, estabilidade emocional. Todas essas coisas compõem uma pessoa que é disciplinada e que tem autocontrole. Amém? Entende isso? Agora vamos passar para o manual. Diz, qual a diferença entre mente e cérebro? O cérebro é o centro de comandos do sistema nervoso central. É similar à CPU de um computador. A informação é adquirida pelos sentidos
estocada nas funções eletromagnéticas do cérebro. Seu cérebro funciona eletromagneticamente. Isso é porque ele fica no que é essencialmente uma solução salina ao redor do cérebro, porque isso conduz melhor a eletricidade, e quanto mais clara for a solução, mais rápido o cérebro pode funcionar. Agora vamos entrar em uma área que eu especialmente não gosto de falar, mas vamos falar de qualquer maneira, porque é um fato que você precisa saber, a verdade independentemente do que seja, ok? Não vou esconder só porque não estou falando exatamente o que eu sei que deveria estar. A solução em torno do seu cérebro será mais ou menos um bom condutor de eletricidade, porque a atividade acontece principalmente em torno, do lado de fora do cérebro, e depois entra pelo lado de fora. É como se ele se movimenta e entra e se move de lá para os neurônios e outras coisas, mas a solução em si, para o cérebro operar tão rápido quanto pode, com a clareza e tudo que deveria estar funcionando, apenas de um ponto de vista natural, essa solução ao redor do cérebro tem que ser tão pura e limpa e clara quanto pode ser. Agora, para chegar lá, depende do que você come. O que você come vai determinar o quão líquido, eu não sei a palavra, ok? A solução será. Em outras palavras, quanto pior você come, mais a solução fica gomosa. Quanto mais gomosa for, você provavelmente nunca pensou que ouviria isso, certo? Num seminário de renovação da mente, mas quanto mais gomosa ela for, mais ela desacelera a atividade elétrica. Quanto mais limpo e mais viçoso, como eu digo, nós diríamos, quanto mais líquido, certo? Eu considero uma palavra, ok? Agora, então, deixe ser escrito. Mas quanto mais limpo ele é, eu diria mesmo, quanto mais fino, ou quão líquido ele é, eu simplesmente não consigo me livrar dessa palavra, não sei o que está acontecendo, mas quanto mais limpo ele é, mais fino, ele é mais rápido. A eletricidade, o campo eletromagnético da eletricidade da sua mente é conduzido por todo o cérebro. Então, o que você come determina a rapidez com que você pode pensar, com que clareza e tudo isso. Você pode comer algumas coisas que o deixarão com a cabeça confusa ou o deixarão muito claro e focado. E é a mesma coisa com o resto do corpo, na composição do sangue. Várias partes do sangue, e o que você come entra em uma parte do sangue e pode tornar o sangue muito espesso e pegajoso, ou pode torná-lo mais fino e fluir melhor. E isso é tudo baseado no que você come. Agora, pessoalmente, eu uso Coca-Cola para queimar tudo. Para queimar tudo. Então, tudo fica bem fino e correndo muito bem. Então, porque todo mundo sabe que eles usam Coca para lavar todas as coisas. De qualquer maneira, não vamos entrar nisso. Não conte isso a ninguém. Mas nós falaremos mais sobre isso, certo? E especialmente sobre o treinamento contínuo, nós também, porque há um monte de coisas mesmo na minha própria vida que eu estou mudando, e eu vou ser honesto com você. Então agora não estou dizendo que parei de beber Coca-Cola. Eu sei que há pessoas orando por isso, pare com isso, isso é bruxaria. Isso é contra a minha vontade. Vegetais? Não, vou beber, mas não vou comer. Se eu tiver que mastigar eles, não vão passar por aqui, eu prometo. Mas eu vou beber, eu posso beber quase qualquer coisa nesse sentido, provando isso. Eu bebo Coca todos esses anos, então nas últimas semanas, na verdade, eu estou realmente... Eu diminuí para uma Coca por dia, por isso que eu diminuí. Eu bebo mais água outras vezes, sério. Vocês me amam, vocês realmente me amam, aparentemente. E eu comecei fazendo o que a maioria das pessoas chamam de jejum intermitente, comendo uma refeição por dia. Eu tento fazer isso geralmente no final da tarde, à noite, mas com essas reuniões geralmente é na hora do almoço. Então, mesmo assim, eu não como nada maior do que cabe na palma da minha mão. E então, sim, posso empilhar o mais alto que puder. Isso é, uau, eu deveria ter pensado nisso antes. Agora temos os Dagwoods chegando, mas não. Realmente, nas últimas 2 semanas tem sido quase totalmente na categoria de peru e frango. Esse tipo de coisa, mas pequenas quantidades. Mas
além até mesmo do valor nutricional, esse tipo de coisa, apenas a tranquilidade e não ter que pensar sobre o que vou comer e todo esse tipo de coisa, é incrível quanto tempo leva planejar essa e essa refeição. E a maioria dos cristãos, nós temos comunhão muito em torno da comida. Mas se não comêssemos tanto quando temos comunhão com comida, teríamos mais conversas. Então, de qualquer maneira, mas essas são apenas algumas das mudanças, porque anos atrás eu malhei o tempo todo. Então eu comecei a viajar e dirigindo muito os treinos em um quarto de hotel, algo assim. Você não está com vontade de se exercitar, porque você dirigiu 14, 15 horas. Então eu praticamente parei de me exercitar e não diminuí a comida e as cocas. Então, se você desacelerar, as coisas alcançam você. Certo? E isso começou a me alcançar no sentido de por aqui, ok? E foi quando eu parei. Continuou se movendo. Então eu apenas decidi que vou me livrar disso. E tenho feito um pouco de exercício, mas nada pesado. Ok? Uma das principais razões pelas quais as pessoas falham em coisas como dietas diferentes é porque elas querem fazer uma mudança muito drástica e elas fazem isso muito rápido, então não se torna um estilo de vida. E a chave é facilitar, o que vai contra tudo na minha natureza. Porque eu sou uma pessoa de tudo ou nada, então é muito difícil para mim me conter, mas eu estou me movendo mais, e então comecei alguns programas de exercício que costumava fazer, e voltando a eles. Então, mesmo quando estou dirigindo, muitas vezes minha esposa ri de mim, porque agora toda vez que eu paro para abastecer, não importa quantos dólares sejam, eu fico parado, voltando para a bomba, eu estou fazendo agachamentos, e então comecei a fazer agachamentos, e meu carro bebe gasolina, então eu vou te dizer, no caminho de volta de Wisconsin, eu acho que em um dia eu fiz 127 agachamentos. Custou $127 para voltar aqui. E isso mostra quando eu escrevo quantos agachamentos estou fazendo. Também sei quanto dinheiro gastei. Então, não sei se quer continuar sabendo disso ou não, mas de qualquer maneira, são apenas pequenas coisas que quando você adiciona, pode fazer parte da sua vida e pode continuar com isso. Muitas vezes as pessoas dizem, é por isso que as pessoas ingressam em academias e vamos fazer isso, vamos conseguir minha resolução do ano novo, e não dura nem a primeira semana no geral. Então você tem que fazer essas pequenas mudanças e a ideia é o progresso, não somente a perfeição. Amém? E se você perder um dia por qualquer motivo, continue no dia seguinte. Você apenas continua. E de novo, como em qualquer outra coisa, Deus não quer você em condenação. Muitas pessoas entram em condenação para tentar começar algo e não terminam. Pegue e siga em frente, perdoe-se, ok? E depois siga em frente. Amém? Ok, agora não era sobre isso que eu ia falar, mas de qualquer maneira, eu honestamente te direi, nas últimas 2 semanas eu me senti melhor do que em 10, 15 anos. Mais energia, sono melhor, eu acordo antes do relógio, antes do alarme tocar. É bom, eu me sinto bem. Amém? E sim, eventualmente, eu tenho certeza que vou cortar totalmente a coca, mas não vai ser uma lei, não é uma lei, ok? Se eu beber uma coca, eu estarei pecando, o inferno vai se abrir. Então, não. Certas circunstâncias, acredita em mim, quando você vai para o exterior, você não quer beber nada que sai de uma torneira, você quer alguma coisa que foi engarrafada e inspecionada. E cocas são boas. Então, novamente, é com moderação. Como tudo, com moderação. Então, estou definitivamente cortando por um ano. Eu parei de beber coca por um ano inteiro. Do dia 31 de dezembro até 31 de dezembro. E eu perdi 14 quilos. Só ali já me mostrou de onde estava vindo. Então eu voltei no dia 1º de janeiro, no dia seguinte. Então, de qualquer maneira, eu estou fazendo jejum intermitente. A cada 2 anos eu vou jejuar um dia, vai funcionar. Mas o que você está consumindo afeta tudo. Mas eu disse à minha esposa, eu tenho que deixar as pessoas cientes do porquê estou fazendo isso. Porque se eu não fizer isso, se a notícia chegar, eles vão pensar, o que há de errado com ele? O que aconteceu? Deve ser físico. Não. Foi uma escolha, ok? Eu estou excelente de saúde, estou me sentindo bem, estou me exercitando, tenho uma saúde excelente. Não há nada de errado comigo, ok? Não estou escolhendo um estilo de vida nutricional diferente porque há algo errado. Na verdade, e não é porque não quero que algo dê errado, certo? Não é preventivo. É só uma questão de eu me sentir melhor. Eu prego longas horas, esse tipo de coisa, e você sabe que é mais fácil ficar de pé por 8 horas pesando 68 quilos do que pesando 77, ou qualquer que seja, certo? E no ritmo que eu estou indo, eu devo estar de volta ao meu antigo peso de luta, de cerca de 65, dentro de mais 4 anos. Então, não
Eu esperaria dentro de alguns meses, porque, novamente, eu lido com muitas pessoas e minha vida não é propícia à rotina, então eu tenho que contornar tudo isso. E essas foram algumas das coisas que eu juntei. Eu tinha para ter meu programa de exercício não fosse baseado em estar em algum lugar, tenho que estar em uma academia, certos equipamentos, então é tudo coisas do peso corporal, bandas elásticas, mas que eu posso fazer e agarrar coisas. Eu estou dirigindo na estrada, eu tenho alguns pesos, halteres no meu carro, eu estou dirigindo na estrada e fazendo isso, mudando, mas quando eu estou fazendo o agachamento e eu começo para voltar para o carro, depois é tipo, não consigo levantar a perna para entrar. O engraçado é que no começo eu me senti muito velho, até que meio que passou. Mas eu pensei, isso devia me fazer sentir melhor, e não está funcionando. Eu me senti pior do que antes, porque tudo doía quando eu me movia. Pare de puxar, não vamos entrar aí, ok? Agora, então, vamos voltar, porque aqui diz: no entanto, a neuroplasticidade tem provado que o cérebro é capaz de replanejar certas operações e funções para outras áreas se a área primária responsável pela função for danificada. Isso é incrível, porque eles dizem que certas áreas do cérebro fazem certos trabalhos. Mas se essa parte do cérebro for danificada, o seu cérebro é inteligente o suficiente para redirecionar parte da fiação para que você ainda possa fazer a mesma coisa, mas outra parte do cérebro fará isso. E a evidência disso é quando você vê uma pessoa que pode ser de ambos os jeitos. Pode ser que nasceu com uma deficiência ou pode acontecer mais tarde, mas digamos que se uma pessoa nascer talvez cega, por exemplo. Então a outra parte do corpo, ela não vê de outra forma, é claro, mas sua audição é amplificada, porque vai começar a compensar a falta de uma área pela outra. E na verdade, parte disso tem a ver com eles serem capazes de funcionar em sua área. Porque eles precisam ser capazes, é quase como um sonar, que eles podem dizer o quão perto a parede está. Mas você e eu podemos dizer se pensarmos nisso, mas nem sempre percebemos. Mas se tivéssemos que sobreviver mais ou menos assim, reconheceríamos mais rápido. Mas é a mesma coisa. Todos nós temos esse sentido. No sentido de que alguém se move perto de nós, podemos senti-lo. Mesmo se eles se moverem perto de nós, se eles se moverem atrás de nós, podemos senti-los. Se nós estivéssemos preocupados com outras coisas, se nós estivéssemos cientes do que está ao nosso redor, então, sim, vou deixar você sair em um segundo, mas aqui diz, o cérebro poderia ser visto como um componente de hardware, enquanto a mente seria um componente de software. Por favor, desculpe a natureza simplista das ilustrações e analogias. Eu sei que cada uma delas poderia ser repartidas, se você quiser ser específico, mas estou apenas tentando lhe dar uma ideia. Em alguns círculos, a informação é vista como software. Eu tenho a tendência de ver o cérebro como um aspecto do hardware, certo? Por causa da possível natureza do sistema operacional do cérebro. Porque você pode operar a partir de diferentes sistemas. Por exemplo, a maioria de computadores poderiam operar pelo Windows. Existem sistemas operacionais do Windows atualizados. Muitos conseguem se lembrar do Windows 3, Windows 8, ok? Eu tenho um Mac e um PC. E eu mudo entre os dois. E quando eu comecei a ver todas as coisas atualizadas do Windows, eu parei no Windows 8, ok? Digamos que eu não preciso de nada além disso. Estou bem. Funciona. Meu programa de estudo bíblico funciona. Então estou bem, de qualquer maneira. Então é por isso que diz o Windows 8. Então, se uma pessoa tentasse executar muitos ou até mesmo qualquer um dos aplicativos de hoje com o Windows 3, ela ficaria desapontada. Por quê? Porque foi atualizado. É a mesma coisa com a sua mente. Quando você nasceu de novo, você deve ser atualizado a operar com a mente de Cristo, certo? Mas a maioria das pessoas ainda opera nem mesmo porque a mente de Cristo é, na verdade, a mente da nova aliança. A antiga aliança seria a mente natural do homem caído, certo? Mas a maioria das pessoas que nascem de novo ainda tenta operar a partir da mentalidade da velha aliança, que é uma mentalidade caída. Você tem que perceber isso. Então a antiga aliança deveria nos trazer para a nova aliança. E a nova aliança deve ser a mente de Cristo. Mas muitas pessoas na igreja, você verá que a estrutura da igreja está direcionada a alinhar com a mentalidade da antiga aliança. E a maioria das pessoas tenta fazer um novo judaísmo, basicamente, na própria igreja. E devemos ir além disso, onde não somos nem judeus nem gregos. A Bíblia diz, mas Cristo está em todos e por todos. Amém? É uma nova criação. Portanto, if you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.